O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe: mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí, para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre-sala. Eles a levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardastes o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ao fim do povo exclama como é grande, ó Senhor, em ti gerou e alimentou. Jesus responde à mulher que a mim é feliz, quem soube ouvir a voz de Deus e tudo guardou. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Podemos assentar um pouquinho, irmãos e irmãs? Olha, hoje no dia que a igreja toda, no mundo inteiro, celebra a solenidade da Imaculada Conceição de Aparecida, Maria nossa mãe, vamos fazer um juízo, se vocês me permitem um pouquinho, para a gente amadurecer um pouquinho a nossa fé. Falo isso com muita humildade. Um pouquinho de teologia não faz mal para ninguém. Vamos lá, isso aqui é importante também, irmãos. Primeiramente, o livro de Esther, todos esses livros que faz uma menção feminina, Esther, Judite, Ruth, todos eles estão aclamando a Deus nas suas maravilhas, óbvio, sempre assim, mas refletem e figuram aliás a palavra pré, né? Prézinho, lembra do pré-primário? O pré é para preparar para a primeira série. Eu fiz prézinho na minha época. Então lá, os livros de Esther, de Ruth, Judite, essas personagens bíblicas, elas são uma pré-colocação daquela que virá, Maria. Preparação para que a Eva, a nova Eva, a mãe dos viventes venha. Então já começa a falar dela ali, em Esther, em Ruth,
em Judite. E se vocês perceberem, as três pedem pelo povo, ao rei. Aqui apenas uma analogia rápida. Vocês lembram bem, né, irmãos, daquele evangelho onde João Batista foi degolado por causa de uma festa, onde estavam embriagados os homens da corte no palácio. E aqui também em Esther está falando de um palácio. E lá no evangelho também estava no palácio do rei Herodes. E eles estavam por causa do aniversário de Herodes. Ele convidou a corte imperial, praticamente, de todo o império dali. E eles começaram a fazer festa e beberam muito. E diante do rei, no palácio, uma mulher começou a dançar de uma maneira sedutora. E você sabe o que aconteceu. Os homens ficaram endoidecidos e Herodes também. E Herodes usou o mesmo termo, encantado por aquela mocinha que rebolava na frente de todos eles, de uma maneira sedutora. Pede o que quiseres, mesmo que seja metade do meu reino. Se você pegar Esther hoje, que vocês acabaram de ouvir, é uma figura muito parecida. Esther está na frente de um rei, ela entra no palácio, e o rei está maravilhado com Esther, e vai usar a mesma locução gramatical, verbal, intencional, que o rei Herodes usou no Novo Testamento. Em Esther, o rei vai falar que ela entrou no palácio real, e o rei ficou encantado com Esther. Lembra que Esther é uma representatividade da imagem da Virgem Maria. E falou assim: pede o que quiseres. Olha lá, ele está tão embriagado da graça, não embriagado do álcool, que ele vai falar: pede o que quiseres, eu estou encantado por ti. Veja, ali é Deus encantado pela graça em Maria. Em Esther é isso que significa. E ele vai falar: mesmo que eu tenha que dar metade também do meu reino. E ela vai pedir: se eu vi a graça do meu Senhor em mim, eu peço pelo meu povo. Olha só, aqui está o resumo de todo os evangelhos de Cristo Jesus, quando chamou a nós pelo batismo. Ok? Então aqui apenas uma analogia rápida, para a gente entender um pouquinho esse atalho que Deus quer chamar na tua vida e na minha, tá bom? Agora vamos ao evangelho de hoje, e vamos trazer para a nossa realidade. E aqui, se vocês me permitem, mais um pouquinho aqui agora de uma teologia. E essa teologia, ela é o estudo de Deus, e ela tem ramificações. Em uma delas tem cristologia, tem eclesiologia e tem mariologia. Aqui vou dar um pouquinho, só um tiquinho, entrar um pouquinho na mariologia, mas ela é importante para a gente, até para tirar o povo católico de uma ignorância, tá? E para não cair aí nas conversas furadas do mundo. Bem, o Senhor já nos inspirou algumas vezes aqui na paróquia com homilias dadas pelo Espírito Santo, dizendo, quando a gente ouve na Bíblia a palavra mulher, e hoje repara que Jesus foi convidado numa festa de casamento, a mãe dele já estava lá também, ele chega depois com os discípulos, e ele vai usar um termo mulher. Ele não chama Maria, sua mãe, de mãe, de mulher. Então vamos lá. Mas o Senhor já nos ensinou que o termo mulher colocado para a Virgem Mãe Maria, ela tem dupla interpretação corretíssima, as duas. Mulher, tanto em Gênesis como no Apocalipse, significa a Virgem Mãe Maria, mãe de Jesus e nossa mãe. É a pessoa, criatura humana feminina, Maria. Então a igreja, ela carimba como verdade isso de fé.
Outra verdade de fé teológica, pelo depósito da fé, é que mulher significa também, por causa dela e por causa do querer de Deus, a igreja, nós, você, que tem a ver com o seu batismo. E um dos instrumentos que explica isso está nesse evangelho de hoje, que já foi muitas vezes estudado em concílios ao longo da história. Vamos lá. Por quê? O termo mulher, ela tem um significado de Maria, sim, como mulher humana, criatura mãe de Deus, e também mulher significa a igreja, nós, o povo, que carinhosamente é chamado de esposa de Cristo. Esposa. Nós somos a esposa do nosso Senhor Jesus, com quem Ele se casou, no bom sentido da palavra figurada. Veja, o que eu estou tentando apenas colocar em Cristo Jesus para vocês e para mim, é que nós somos muito levados a muitos símbolos na Bíblia, a muitas figuras, e a gente às vezes tem dificuldade de entender o hoje, na minha vida, a fé. Então nós já entendemos que os livros de femininos ali, que representa Ruth, Judite e Esther, é uma pré-preparação para falar da mulher, que é Maria e que é a igreja, nós. E que a palavra dessa mulher que entra no palácio, palácio aqui é outra figura que tem que ser discernida. Palácio na Bíblia, toda vez que você escuta palácio, entrou no palácio real, entrou no palácio do rei, entrou no palácio do rei Herodes, por exemplo. Palácio significa aquilo que é minha riqueza, aquilo que para mim é muito, muito importante. Então a minha riqueza é meu palácio. Por exemplo, vamos pegar um exemplo de palácio, traduzindo para a nossa realidade. Vocês que têm filhos, a riqueza de vocês nesse mundo aqui, o que é? Os teus filhos. Então é o teu palácio. Alguém tem uma profissão que ama a profissão que faz, é a tua riqueza também, é teu palácio. A saúde física, ela pode ser a riqueza para muita gente, então é o seu palácio, tá certo? Então quando você ouvir a terminologia palácio na Bíblia, você também pode falar aquilo que é minha riqueza, ok? Então vamos lá. Então a gente ouviu que Maria entrou na riqueza maior, que era o palácio. O que é esse palácio? A riqueza da Virgem Maria é Deus. Ela entrou ornada de ouro de Ofir no palácio do rei, no coração de Deus. Tá? A riqueza para Maria não são as coisas materiais, não é nem pai, nem mãe, nem filho, nada. Para a Virgem Mãe, a riqueza dela, por isso que fala, entrou no palácio. Aqui está o discernimento. Entrou no coração de Deus. Agora, quando a gente não tem o batismo vivido no Espírito, a gente também entra num palácio, parecido com aquele de Herodes, levado pela sedução, pela fama, pelo desejo da carne, para eu me dar bem, faço juras de amor inconsequentemente. O Herodes, no palácio, para quem vive de uma riqueza da carne, a gente faz promessas que depois a gente se arrepende. Herodes não tinha como voltar atrás, ele fez um juramento na frente, ele estava alcoolizado, e o alcoolizado significa aquele que vive pela carne. Aqui é um discernimento importante para nós. A gente precisa rezar, quando a gente lê a Sagrada Escritura, rezar, para que o Espírito Santo me dê o discernimento daqueles acontecimentos históricos, para eu entender o meu agora. O que é o meu palácio? Quando é que eu entro no palácio de Herodes? Quando é que eu estou alcoolizado também? Quando é que eu faço juras de amor mundana, que às vezes pode prejudicar minha vida inteirinha, ok? Ou quando é que eu entro no palácio de Deus, onde eu sou movido, aí sim, pelo Espírito Santo, onde a minha riqueza maior é pedir para o outro. Maria e Esther está representando Maria, que será a grande intercessora do povo. Isso aqui é importante a gente entender. Agora, volta de novo aqui no Evangelho. Só que Jesus vai chamar
a sua mãezinha, Maria, de mulher. Por que ele fala isso para ela? Veja, a mãe pede, ela já faz um pedido porque ela já olha o outro, e essa água, as talhas que eram feitas para colocar água, que os judeus usavam na época da Páscoa, ali é uma representatividade do antes e do agora. O agora é o homem batizado vivendo no Espírito, o vinho. O antes, sem o batismo, sem a vida no Espírito, é a água. Não tem gosto, não alegra. Então, quando eu posso ter até o Espírito Santo dado no batismo, mas se eu não vivo, se eu não treino, se eu não pratico, eu ainda sou água. Agora, quando eu começo a viver, treinar, rezar, pôr a minha vida em oração, com o batismo que eu recebi, ele se transforma em vinho, tem gosto da vida, fica o melhor. Antes era água, agora ele ficou muito melhor. Então veja só, Maria, ela percebe a necessidade de uma esterilidade. Aqui uma outra palavra, estéril. Pega essa água, que as talhas eram para colocar águas. Água, ela tem significado também, não é a única coisa, apenas um símbolo para dizer, aqueles que não têm sabor. Quem não tem sabor não tem vida, se não tem vida é estéril. Lembra quando o arcanjo Gabriel chegou, entrou na casa de Maria, entrou na vida de Maria, e fez uma locução para ela, olha, e aquela parenta sua já está grávida há 6 meses, desta mulher que era considerada estéril, ou seja, aquela que não vivia no Espírito Santo, aquela que vivia pela carne. A humanidade sem Deus, ela ainda é estéril. Um filho que se perde, um filho que quer viver do jeito dele, ele vive o estéril, como água, não tem vida, não tem sabor. E aí o que acontece? Quando Maria recebe, ela fala assim: eu quero receber o Filho de Deus em mim. É esse sol. Veja, em Esther, no livro de Esther, pode reparar que está dizendo assim, olha, presta atenção. É essa mulher revestida como o sol que está nela. Quem é o sol? É o Espírito Santo vivendo na gente. Aí eu fico cheia de Cristo, cheio de Cristo. Você ler as cartas de Paulo, ele nos convida a entender que o Espírito Santo nos leva a ser como Cristo. Então é o sol. Eu acabo trazendo Cristo em mim. Então, entre aspas aqui, ó, rapaziada, não fica escandalizado. Quando nós temos uma conversão e passamos a ter a vida de Cristo, a gente fica como grávidos. E como grávidos, no Espírito, só no Espírito, nós somos movidos para entrar na casa daquele que era estéril. Quem é que estava estéril? Bom, todos aqueles que vivem segundo a sua própria vontade própria. Deus entende estéril, sem vida, quem não vive pelo Espírito. Por exemplo, nós estamos rezando hoje pelo governo brasileiro também, pelo povo brasileiro, estamos rezando pela nossa família. E quantos no meio da nossa família tem sinais de esterilidade? Vive pecado, vive afastado, não volta mais para Deus. Talvez esteja vivendo com drogas, vivendo na prostituição, vivendo com uma depressão. Eles estão estéreis. Então quando Maria está cheia de Deus, ela está gravidinha, o Espírito empurra para onde está estéril. E chegando lá, leva Cristo para ele, e ele vai pular também quando vê em você o Cristo. Pois é, por isso que a gente primeiro nós temos que começar a pedir: Senhor, cura-me, a mim, para que eu transformado possa depois ir. Olha lá, o sol vai me levar, ir para aquele que está estéril como eu estava estéril. Então primeiro eu preciso começar a me preencher do sol, a vida no Espírito, ok? Veja que o padre está fazendo um discernimento para a gente entender o papel da Virgem Maria. Por que Jesus chama ela de mulher? Já estou chegando lá. Aí,
Você entra na casa de quem está vivendo ainda sem a vida do Espírito. É viver a estéreo, está estéreo. Quantos matrimônios às vezes a esposa está estéreo? Às vezes o casal está estéreo. Os filhos estão estéreo. O local onde você trabalha, muitos estão vivendo esse lado estéreo, que Deus está esperando entrar lá. Deus quer entrar na vida daquela pessoa, mas primeiro Ele conta com você. Então Maria é esta figura que nos enche para a gente também viver como ela, dizer o sim a Deus como ela disse sim a Deus. Isso aqui é importante a gente entender. Agora vamos lá, de novo. Aqui tem um papel teológico lindíssimo sobre Nossa Senhora. Por isso que a gente tem uma devoção tremenda por ela. Devoção. Olha só, eu vou fazer uma explicação que eu quero que você entenda pelo óbvio da tua vida. Vou pegar você, infância, como exemplo. Deus te confiou um matrimônio, já levou o marido, mas te confiou filhos e tem neto. Imagina alguém falando assim: olha, infância, eu quero só te chamar a atenção, porque o que você está pedindo para mim, infância, eu não vou ser somente o teu filho. Hoje eu sou seu filho. Hoje você faz almoço para mim, você faz café, você faz o bolo da infância para mim que sou seu filho, você faz para o meu filho que é teu neto, ok? O que você está me pedindo é que agora você está preparada, você está dizendo que você está preparada para não ser só minha mãe, mas você está querendo, você está desejando e aceitando ser mãe de uma igreja estéril, de uma igreja que ainda vive sem a graça de Deus. E a mãe vai dizer, infância: sim, filho, eu estou consciente que a partir de agorinha, você não vai ser só o meu filho único. Você vai continuar sendo meu filho, mas a minha atenção não é só para você. Agora eu vou dar atenção para aquele estéreo, aquela estéreo, aquela estéreo, aquele estéreo, aquele estéreo. E Jesus fala: mulher, ainda não chegou a minha hora. Essa palavra de falar mulher é porque Jesus já está entendendo, é a igreja que vai vir. Maria é a igreja, Maria também é a esposa e a Maria também é mãe. Então quando ele fala mulher, não chegou a minha hora, é como se ele quisesse dizer: olha, se você está me pedindo mostrar o primeiro sinal que eu cheguei, isso vai repercutir na tua vida. Eu não vou ser mais particularmente seu filho, e nem ele vai ser seu netinho querido. Agora você vai ter muitos filhos e muitos netos. Você está sabendo o que você está falando, mãe? E a mãe silencia e só olha para o mestre de sala e vai dizer: fazei tudo o que ele vos disser. Quer dizer, Maria estava preparada para abrir mão de uma particularidade, ser mãe de sangue própria do filho, para ser mãe para todos nós. Que coisa, gente. Por isso que Maria, ela é colocada, ela é preparada lá em Esther, ela é preparada em Ruth, ela é preparada em Judite, ela é preparada para falar: agora Deus traz a verdadeira Eva, mãe dos viventes. Então Jesus, quando chama ela, não pelo nome Maria ou mãe, chama mulher, é porque Jesus já sabe, Ele é Deus, já está preparando a igreja que vai vir, a esposa de Cristo que virá. Uma esposa que vai ser agora alimentada pelo vinho novo, o Espírito Santo. Não mais como vida de água, e que nem sacia, nem traz alegria. O Espírito Santo é aquele que você bebe dele, ele sacia a gente. Pode reparar que a água a gente toma, sacia, agora daqui a pouco está com vontade de novo. Então essa é uma maneira como os judeus viviam, e como aqueles que querem viver mesmo com a vida católica, não pratica, vive que nem água. Então a importância hoje dessa teologia de Maria para nós, ela é muito importante. Primeiro que é o ensinamento do teu batismo. Você nasceu e foi batizado para quê? Para você receber o sol, é o Espírito Santo, ficar gravidinho de Deus, ou seja, gravidinha de Deus significa ter a vida de Cristo vivendo em você. Você vai ser um novo Cristo, um novo Jesus.
Para quê? Para quê? Para ir aonde existe a história de estéreos por aí. Começando em casa. Meu marido é estéreo, eu preciso interceder. Por isso que os casais que estão a serviço pelo matrimônio, eles prometem a Deus: prometo na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte nos separe. O quê? Levar a vida de Cristo para aquele, se ele cair na esterilidade, eu vou ficar ali ao lado dele. Quero levar Cristo para ele. E ao mesmo tempo a mulher fala isso, o homem fala isso também para ela. É um serviço. Mas não fica só em casa. Depois que os dois começam a viver, deixou de ser estéril, agora eles vão para o mundo lá fora. No trabalho, no local, na rua, na igreja, onde eles forem, eles vão perceber pessoas estéreis, sem julgar. Uma pessoa mal amada pela mãe, ela é azeda. É uma pessoa que está vivendo a esterilidade como você viveu. Como você viveu. Isso aqui é uma coisa que não tem que esquecer nunca. Eu primeiro vivi também a doença de ser estéril. Ela ainda está, eu já estou a caminho com o Senhor. Mas se o Senhor me colocou aqui, e eu estou percebendo pessoas estéreis, o que ele vai falar? Leva Cristo para ela. Cadê a sua gravidez? Eu não te dei a gravidez, não te dei Cristo, agora leva. Ela precisa pular, um dia ela precisa ver em você Cristo. E olha o que a gente faz: eu não gosto daquela pessoa. E a gente faz questão de dizer: eu não gosto dessa pessoa com quem eu trabalho. Você fala na cara dele. E comunga Jesus aqui. E comunga o vinho aqui. Ou seja, a gente vive uma hipocrisia. Dói na nossa consciência isso. Então quando a gente está celebrando hoje a Imaculada Conceição de Aparecida, nós estamos celebrando o nosso matrimônio por intercessão dela. É olhar para ela, olhar para Cristo, o seu Filho que é Deus, e olhar para você. É como se dissesse assim: você está entendendo o teu batismo, Fácil? Você vai cuidar do teu filho, do seu neto, deve dar amor para ele. Mas o seu chamado primeiro não é esse. O teu chamado primeiro é ser esposa de Cristo Jesus. É para Ele que você faz o serviço de ser mãe apenas aqui nessa terra e avó. E testemunhe, você tem que estar cheia do sol para ir onde tem gente estéril, sem a vida de Cristo, como você já teve uma vez uma vida sem Cristo. Vocês estão entendendo, irmãos? Então esse evangelho aqui serviu para muitos concílios, para explicar porque o termo mulher, por que Jesus não chama ele de mamãe. Agora tem uma outra coisa importante. Nesse evangelho Jesus prepara: mãe, é como se ele dissesse: agora vamos falar o nosso dito para mãe, a senhora sabe o que você está pedindo para mim? Porque se eu manifestar o Espírito Santo indo para morrer e derramando sobre todos os homens, batizando ele no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eles se tornam a igreja, eles se tornam a minha esposa, como a senhora também. A senhora vai deixar de ser apenas a minha mãe, você vai ser a mãe de todos, ok? A senhora sabe o que a senhora está fazendo? É como se a Maria dissesse: sei, filho, pode realizar o teu primeiro sinal aqui. Olha que fantástico. Maria morreu para ela. Maria se crucificou. Maria se colocou na cruz. Maria, ela deu também o depósito do coração dela para você e para mim. Você está entendendo essa doidura que na verdade é um gesto de amor? Aí sabe aonde ele vai carimbar isso que ela fez? Na cruz. A mãe estava lá de novo. E ali Jesus carimba o que ele tinha predito para ela: mãe, a senhora não vai ser só minha mãe não, hein? Olha lá, no casamento de hoje, 3 anos depois, ou 2 anos depois, vamos colocar 2 anos depois, ele fala: está vendo, mãe, no alto da cruz, eu te disse, agora, filho, eis aí a tua mãe. Filho é você e eu. Filho, eis aí a tua mãe. Deu para entender? Isso aqui é teologia pura. Isso é para você entender o mistério de salvação que Cristo precisou colocar Maria lá no Antigo Testamento com as mulheres, e foi preparando ela
para dar o sim e reparar o dano da primeira Eva. Reparar o dano daquela primeira mulher. Que sabe o que aquela primeira mulher fez? Ela entrou no palácio de Herodes. Ela quis fazer a vida dela, o dom dela para ela, sedução. E aí faz juras de morte. Jesus vai lá e arruma tudo isso. Pois eu mesmo agora vou arrumar o dano que Satanás colocou na face da terra. Aí ele vai lá e coloca Maria. Por isso que ela canta aquele cântico lindo dela. Ela falou que o Todo-Poderoso viu o quê? O contrário de Eva. Viu o quê? A humildade da sua serva. Por isso todos me proclamarão bem-aventurada. Olha aí. Então ela é a nova Eva, a mulher do Apocalipse e do Gênesis. Ela é a mãe de Jesus, ela é nossa mãe também, porque Jesus nos deu. Ele preparou, mãe, mulher, não chegou a minha hora. Mas ele vai lá e faz a transformação. Ele mostra, eu vou dar agora a vida para a igreja. Eles passarão a ser meus irmãos, ou minha esposa. E a senhora não vai ser só minha mãe. A senhora vai ser minha mãe e mãe da Cida, mãe da Inês, mãe da Marlene, mãe do Padre Marcos. E vai amar do mesmo jeito da Debrinha e assim por diante. E cada um que está aqui. E até dos evangélicos que não chamam Maria de mãe. Ela é mãe e ama do mesmo jeito que ama a gente. Ama os evangélicos, que nega ela do mesmo jeito que ama a senhora, ama o padre, ama o bispo, ama o papa, todo mundo. Que coisa que Maria é, hein? Isso aí é mariologia pura. Então a gente tem uma devoção por Nossa Senhora muito grande. Por quê? Porque ela faz parte do plano da salvação que o Filho, que é Deus, veio trazer na minha vida, na sua, na vida de todos nós. Repito, qual é o objetivo do teu batismo? O outro. O outro. Quem é o outro? Mamãe, papai, só. Meu cachorro, meu gato, meu filho, meu neto, meu namorado, minha namorada, minha paquera. Nada disso. O outro não é só isso, não. Isso é também o outro. O outro é os estéreos. Quantas pessoas você convive, meu irmão, que belisca você, que você sabe que está sem Deus? Olha na rua aí, ó. Olha na rua, olha aqui na rua. Só aqui na rua, só aqui, imagina no mundo. Olha as guerras. Olha o povo brasileiro dividido por causa de política. Estéreo. Não julgue. Primeiro, revista-se você do sol. Fica gravidinho de Deus. E ponha como Maria, interceda como Maria pelo governo. Não fala mal do presidente. Não fala mal do deputado. Não fala mal do senador. Não fala mal daqueles caras que hoje estão decidindo com a caneta na mão. Reze, eu vim pedir pelo meu povo, para que eles também, ao perceber a minha intercessão, eles pulem que nem Isabel, e um dia eles possam se converter. Como que pode a mãe do meu Senhor, como é que pode eu ver Cristo em você? Então, irmãos, isso aqui está um mistério da nossa fé todinha. Então você que é perseguido, você que tem raiva de não sei de quem, do seu chefe, você tem raiva do presidente, você tem raiva do CN, como é que é aqueles caras que com a caneta na mão, como é que é o termo lá? FC não sei o que, o não sei quem lá, vai tu para os quintos do inferno. Nada disso, Herodes. Nós somos filhos da Virgem Maria. Eu recebi o batismo do amor de Cristo para salvar a humanidade. Eu preciso ser o primeiro a ficar gravidinho de Jesus, para ir onde os estéreos estão. Eles não sabem o que fazem. Aí nós temos que entrar nessa hora. Um filho teu que se perde, um marido que nunca toma jeito. Veja, irmãos, é aqui que está o calcanhar de Aquiles nosso. Se nós não entendermos a verdade do Espírito de Maria, de Jesus, nós vamos perder a nossa fé. O verdadeiro chamado que Deus está fazendo para cada um aqui, primeiro é se revestir do sol.
para que o palácio primeiro, a minha primeira riqueza, seja o primeiro mandamento, onde eu quero me inclinar no peito de Cristo e chorar a minha dor, e levar na minha casa. Começa na minha casa. A minha casa está dividida, padre. É? Então é ali, ó. É aí que entra Maria. Mas como é que ela vai entrar? Ela vai entrar apagadinha? Não, ela vai entrar com o sol e com a lua debaixo do pé dela. Você sabe que eu já falei o que significa lua. A lua significa tudo aquilo que é inconstante, que é água, que esfarela, aquilo que não tem constância, aquilo que é contrário de glória. O que é contrário de glória? É aquilo que se quebra, se esfarela, é areia. Mateus capítulo 7, quando for construir a tua casa, construa sobre a rocha, não na areia. Na areia é a lua. Lua é inconstante, ora ela está cheia, ela está luminosa, ela está apagada, ora ela está não sei o quê. E Maria tem debaixo dos pés dela a lua, para significar, não eu, não do meu jeito, mas do jeito do sol. E ela entra na casa do outro, e ela acende naquela casa Cristo para aquele povo que não enxergava. Lembra lá, Jesus entra no templo, abre o pergaminho e fala: o Senhor veio me trazer, para eu trazer a vista aos cegos. Olha aí, o governo está cego, teu filho está cego, você estava cega, e o Espírito Santo veio te trazer a luz verdadeira, o vinho verdadeiro que dá sabor. Agora primeiro se revista dele, para você dar um testemunho na tua casa. A tua casa está dividida assim, o teu matrimônio está péssimo sim, o teu filho, a tua filha, a tua neta, o teu neto anda perdido aí, só fica com o celular na mão. Falo isso, minha mãe vem falar: eu estou tão preocupada. Está preocupada, mãe? Então a gente tem que rezar, e rezar convicto, cheio do sol. E a gente precisa ser o primeiro a falar: olha Cristo aqui em mim, olha, para o outro pular. Agora, que adianta a gente ficar indo na missa, a gente reza o terço de madrugada, que deve rezar mesmo, e isso é uma coisa mais linda nos tempos atuais que a igreja católica está vivendo, é manter, se levantar de madrugada. Agora, meu irmão, minha irmã, se na hora da prova você começar a dar o antitestemunho, você não está levando Jesus coisa nenhuma. O seu sobrinho, teu neto, teu primo, teu filho, teu marido, tua esposa, precisa ver em você Cristo. Então o que adianta a gente comungar, ir na Eucaristia, confessar, paga o meu dízimo, participo de pastoral de catequese, seja lá o que for, se eu entro no palácio de Herodes, se eu quero conquistar a pessoa com discurso furado, quando você fica tentando convencer os outros, para de usar celular, para com isso, isso vai te... Gente, isso é o discurso que não leva a nada. Se adiantasse, os filhos já não estavam mais com celular. Quantas vezes uma avó, um pai, uma mãe fala: filho, esse negócio de celular está acabando com você. Se eles falassem, parassem, não, leva Cristo para eles, mostra em você que Jesus está em você, para que ele pule, ao ver você, pule para ver Jesus. Joelho no chão. Nós católicos não colocamos joelho no chão, como deveríamos fazer penitência, fazer jejum se preciso for, aumentar o meu número, meu tempo de oração pessoal, pedindo primeiro: ó sol, revista-me, cura-me. Revista cura o meu coração, tira tudo que é aquilo que é meu, que sou eu, pensando em mim. Primeira coisa é isso. Depois aí você vai entrando devagar na casa, e vai orando, com um olhar de amor. O Espírito te dará a palavra certa, na hora certa, no momento certo, e o silêncio também. Tem horas que a gente tem que silenciar, perto da hora que está incendiado alguém naquela casa. Não, aí você quer fazer um discurso na hora que o teu marido está embriagado. Você quer fazer um discurso na hora que a tua filha está com raiva. Aí você quer fazer um discurso para bater boca, porque você é mãe e a tua filha está incendiada. Ela tem que respeitar. Sim, a tua filha tem que respeitar, mas ela tem que respeitar olhando para você como mãe cheia de Jesus, não uma mãe cheia de você. Você vai perder até a mesada da tua filha.
Você vai perder, é capaz de dar uma bufetada na tua filha e ela vai sair de casa, se mata por aí. Não, você tem que ter a sabedoria do alto para ela perceber em você um Cristo que falou, e ela vai abaixar a cabeça. Tem aquela cena lá do filme Ben-Hur. Já assistiu o filme Ben-Hur de 59? Melhor filme que tem. Tem um momento que ele está bebendo água lá, Jesus. Vem um soldado romano com um chicote na mão. Eu não falei que não era para dar água para ele? Quando Jesus levanta os olhos, olha para aquele homem bravo. Pode ser a sua filha, pode ser o marido, pode ser a sua esposa, pode ser quem for. Aquele homem olha para o olhar de Jesus. É o sol. Ele abaixa a cabeça, dá uns passos para trás e vai embora. Quando a tua filha começar a gritar, o teu marido está vivendo a loucura do vício dele, da loucura dele, da alucinação dele, você deveria levantar com o olhar de Cristo, para intimidar aquele homem, porque ele tem que ver Cristo em você. Porque se ele vê aquela mulher chata, aquela mulher que está com raiva, aquela mulher que está decepcionada, aquela mulher que está doída, se ele olhar para você e ver aquela mulher que está com vontade de xingar, pular no pescoço, você vai criar mais ira no coração desse homem, e na tua filha também. Vocês estão começando a entender o que significa essa celebração de hoje? Joelho no chão, filha. Revista-se do sol. Entra no palácio real. Reze. Entrar no palácio real, entrar no coração de Jesus pela oração. Mulher, você não reza direito. Peça o Espírito Santo. Peça o Espírito Santo, mulher. Jovem. Senão nós vamos ficar dando trombada aí. Hipocrisia, hipócrita, padre. Fala bonito. Você não me impacta. Quando você olha para mim, eu não estou nem aí, eu tenho a vontade de te afrontar ainda mais. Levanta o olhar de Cristo para você ver. Não precisa fazer nenhum discurso bravio, não. Levanta o olhar de Cristo para ele. Você desmonta o cara. O olhar de Cristo é o amor puro do Espírito Santo. A melhor correção hoje para trabalhar com jovens, com crianças viciadas em celular, é ter o joelho no chão e entrar no palácio de Cristo. Quando você olhar para o teu filho, com o mesmo vício, a filha, ele vai olhar para você devagarinho, vai ter no tempo do Espírito, tá? Ele vai começar a se intimidar, ele vai começar a coçar a cabeça. Não é a minha mãe, não. A minha mãe trouxe Cristo nela. Ele vai dar passinho para trás. Lembra de Isabel? Como que pode? A minha mãe que gritava tanto comigo, minha avó chata, agora é o Cristo que eu estou vendo nela. Veio me visitar. Ele joga o celular até do lado. Acredite, irmãos, é porque a gente não fez ainda essa experiência. Só isso. Pelas mãos da mãe. Eu gostei muito quando vocês cantaram essa canção hoje na missa das 8. Eu gravei, eu cantei e eu não canto. Vocês me fizeram cantar. Tipo assim, canta, pai, canta, pai, canta. E a letra dela é simplesinha e tão profunda. Vamos olhar para Nossa Senhora, vamos? Pelas mãos da mãe, olha a letra. eu vou até Jesus. Pelas mãos da mãe, pelas mãos da mãe, eu creio, eu vou até Jesus. Olha essa parte aí, ó. E ali descansa, minha dor, e ali repousa no Senhor, e ali descansa minha dor.
e ali repousa no Senhor. Pelas mãos da Virgem, Pelas mãos da mãe eu vou até Maria, Jesus. a senhora é esplendorosa. Olha lá. Pelas mãos da mãe Eu vou até Jesus. O que vai acontecer? E ali descansa Minha dor, e ali repousa no Senhor, e ali descansa e ali repousa minha dor. no Senhor. Pelas mãos Da mãe eu vou até Jesus. eu vou Até Jesus. Pelas mãos da Senhora Aparecida, eu vou até Jesus. Pelas mãos da Mãe Aparecida, pelas mãos da mãe leva-me, Mãe, leva-me. eu vou A Senhora que pediu por mim, que pede por mim. Pelas mãos da Mãe, pelas mãos da mãe eu sei, eu vou até Jesus, até o meu Senhor. Eu vou até o autor da vida agora, pelas mãos da Virgem. e ali descansa Toda a minha dor, Mãe, todo o meu desespero, e repousa o que? no Senhor, e ali descansa e ali repousa no Senhor. Pelas mãos da Mãe, eu vou até Jesus. Vamos nos consagrar nesse dia 12 de outubro, fazer uma consagração à Virgem. Ó Deus, nós estamos na presença da Tua Mãe e nossa Mãe, Por isso, o Senhor nos deu o direito pelo Espírito Santo de chamar Deus de Pai e da Tua Mãe de Mãe nossa. E ela é. E ela estava consciente naquele dia, naquele casamento, nas bodas de um matrimônio, que ela abria mão de ser somente sua mãe, só para ser sua mãe e para ser a minha mãe. Olha para Maria, Nossa Senhora, para essa mulher que chegou aqui no Brasil, revestida de pele, a pele preta, para mostrar que a escravidão chegou aos ouvidos do filho, que a escravidão do palácio de Herodes chegou no coração dos homens. Por isso, os abortos, por isso as ideologias, por isso as guerras, por isso a indiferença, por isso a morte, o assassinato, as drogas, os vícios, porque entraram no palácio errado. Maria, nossa mãe, aqui está esta igreja particular, dentro desse templo sagrado ao teu filho, Nossa Senhora, que é sagrado a ti, nessa região da Lapa. Aqui está o teu povo, tuas famílias, cada um com uma abertura que sangra, que chora. E nós estamos mais uma vez aqui recorrendo à sua poderosa intercessão. Peça, meu irmão, minha irmã, agora. Você que anda triste, depressivo, depressiva, você que vem chorando a sua dor, chora agora,
nas mãos da mãe. E nós queremos nos consagrar a ela, para dizer que nós não queremos outro lugar que seja debaixo do manto da mãe Aparecida. Cantemos agora olhando para ela, irmãos. Eu me consagro a ti, Mãe de Deus. E o que? E minha. Olha a homilia de hoje, hein? Olha lá. Eu me consagro a ti, mestra e rainha. Olha a homilia de hoje, ó. Eu me consagro a ti hoje, Mãe de Deus. E o que? E minha. Olha só, ela é sua mãe, ela é a sua mãe. Vai lá. Eu me consagro a ti, mestra e rainha. Estende as mãos à Virgem Mãe Maria, a sua mãe. Vai lá. Acaso não sabe? Toma posse desta verdade. Eu sou da Imaculada, e ela pede por você agora. Agora ela pede. Acaso não sabe? Eu tenho uma advogada que é mãe. Tenho uma advogada. Só quem já sabe o valor do amor de uma mãe. Amor de mãe. Olha para Nossa Senhora Aparecida, irmão. Vai lá. Só quem já foi, ó, só sabe o valor do colo de uma mãe. Colo de mãe. Roga, mãe, roga por mim, Maria. Vai lá. Acaso não sabeis? Acaso não sabeis? Eu sou da Imaculada. Acaso não sabeis? Saber. Tenho uma advogada agorinha diante do altar. Advogada. Só quem já foi órfão sabe. Só quem já foi órfão sabe o valor do amor de uma mãe. Amor de mãe. Só quem já foi órfão, sabe o valor do colo de mãe. Vai lá, irmão. Acaso Igreja Católica? Vai lá, irmãos. Vai, forte. Acaso não sabe? Roga, mãe. Roga por esta igreja aqui, mãezinha. Por esta igreja. Imaculada. Tu és a nossa mãe. Tu és a rainha. A senhora agora entra no Palácio Real para pedir a favor desta igreja. Uma advogada. Toma posse, meu irmãozinho. Vai lá. Só quem já foi órfão sabe o valor do amor de mãe. Só quem já foi órfão, sabe o valor. Levanta as mãos para ela, vai lá. Amor de mãe. Acaso não saber? Mãos erguidas, vai lá. Acaso não? Ora, lavassura, lavaieira, lavaie. Vem Espírito Santo, vem. Vem sobre esta igreja, sobre esta igreja reunida, Senhor. Vem, derrama, Senhor, a cura interior no meu coração. Uma advogada. Só quem já foi órfão sabe. Canta. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, cura
Senhor. Cura, Senhor. Cura, meu amor. Cura. Vai orando, vai orando, vai orando, vai. Vai lá, Vivi, canta, solta a oração, vai. Pela intercessão da Imaculada Conceição de Aparecida, o Espírito de Deus já desceu no nosso meio, e nós pedimos agora esta obra maior a favor da igreja, a favor da esposa de Cristo, a favor de você, meu irmão, minha irmã, que hoje veio diante do manto sagrado da mãe, pedir, insistir diante dela. Isso, confia agora pelo Espírito Santo. Deus faz a obra através da sua mãe e nossa mãe. Ó Maria concebida sem o pecado, vai orando, vai orando. Reacenda no coração dessas mulheres, desses homens, meus irmãos. Reacenda, Maria, a chama do batismo, a chama da poderosa e fervorosa obra do amor do teu Filho, para que os homens sejam soerguidos, levantados do chão. Veja, o Senhor está dando essa graça a muitos nesse lugar, de ser reerguidos novamente pela intercessão da mãe. O Senhor está dando a graça da calma interior, da paz interior, o espírito de confiança, de esperança, de esperar no Senhor. Muitos corações que chegaram fragilizados, chegaram esgotados, e o Senhor agora está dando as primícias do Espírito Santo. Chega lá, levanta o teu braço, meu irmãozinho, minha irmãzinha. Nós estamos orando juntos no véu, debaixo do véu, debaixo do manto da Imaculada Conceição de Aparecida. Todos os que estão dentro do território da igreja estão agora debaixo do manto da mãe, na proteção da mãe. Uma mãe que protege os filhos, uma mãe que agora com a outra mão de Maria ela aponta para o coração real do reizinho Jesus, para mostrar: fazei tudo o que ele vos disser. Ora la basura la baiana 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 la baiana. E Maria com a outra mão, ela põe você, a mão na sua cabeça, debaixo do manto dela, o manto real, o manto de rainha mãe da Quepirá de Deus. E ela mostra o caminho do palácio real e aponta para o coração do filho, e ela diz: fazei tudo o que ele, o meu filho primeiro, vos disser. Tu és meu filho também, tu és minha filha também. Vai nele, escute ele. A igreja ferida, uma igreja ferida pelas chagas de enfermidades físicas, psicológicas, emocionais. E Maria agora, apenas com a outra mão, aponta para o filho. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado pela intercessão da tua mãe. Hoje, a Imaculada Conceição, uma concepção. Imaculada Conceição é, na concepção, ela não teve a mancha do pecado. Aparecida, que aparece agora,
O rio agora é o coração do filho. O rio que ela parece é agora você. Maria aparece agora na tua vida. Fazei tudo o que Ele vos disser. Obrigado, Maria, minha mãe. Obrigado, Espírito Santo. Muitas obras esta semana foram colocadas na frente desta igreja, oriundas do ocultismo, e o Senhor Deus retirou todas as intenções que foram depositadas ao contrário do palácio real. Foram buscar no palácio de Herodes e trouxeram aqui dentro, e o Senhor retirou Fátima. Glória a Deus. Retirou naquele dia mesmo, por causa da oração da igreja neste lugar, por causa dos santos terços, dos homens, as adorações ao Santíssimo aqui, as missas que são celebradas no poder do Filho. Essa igreja é revestida da graça do Senhor. O palácio de Herodes não tem vez no palácio real, e nós estamos no palácio de Deus agora. Peça a Virgem Maria agora. Agora você pode pedir também pela tua casa, pelos teus, pelos doentes, por aqueles que convivem com você. Mas ela aponta para o Filho. Ponha tudo no meu Filho. No meu filho primeiro, no meu filho das bodas de Caná. E nós colocamos agora a minha casa, a minha família, o meu coração, minha saúde, o Brasil, as crianças, esta igreja, o Papa, Leão, os bispos, os padres, religiosos, colocamos agora no coração do Palácio Real. E muitas pessoas estão com os corações ardendo agora. Nesse momento o seu coração arde porque Jesus está falando para você. Você é devoto da minha mãe. Você diz que ama a minha mãe, mas ainda continua vivendo essa vida dupla. Esses dois matrimônios que você vive, essas duas famílias que você vive, esse filho bastardo que você tem fora do seu matrimônio, que você nem o visita, que você nem o vê. Essa situação que você vive dentro da tua casa, que ainda não colocou em dia o teu matrimônio, o Senhor está queimando o teu coração agora, pela decisão mais correta. Ele está dizendo para você a maneira que você tem que agir daqui por diante, para você ser digno das promessas dele. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é um Deus que nos corrige. Obrigado, Senhor. Mas nos corrige com amor, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor Deus Todo-Poderoso. Obrigado, Jesus. O Senhor não nos oprime, o Senhor nos corrige. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Deus está aqui neste momento. Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida, seus problemas, Junto com a mãe, falem com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui. obrigado, Senhor. Para aliviar Obrigado, Jesus. o seu sofrimento. Estas lágrimas são libertações. Ele é o autor da fé, do princípio ao fim, de todos teus tormentos.
ainda se vier noites traiçoeiras e a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras e a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até. Nós estamos no Palácio Real e chorar, mas Deus te quer, seja qual for o seu problema. Olha o recado de Deus, olha aí, ó. Seja qual for o seu problema, qualquer um, fale com Deus por intercessão da Maria. Ele vai ajudar você. Após a dor, venha a alegria. Por quê? Pois Deus é amor e não te deixará sofrer. Olha isso aí, ó. Deus te trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim de todos teus sofrimentos. Vai lá, levanta os braços para Ele, vai lá. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Ainda se vier noites traiçoeiras e a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. É isso, irmãos. Por isso, convido você a pegar o folhetinho número 12, diante dessa